Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio da Alta Quadra Podcast. Meu nome é Pedro Câmara, fundador da Escola de Imóveis. Estou aqui com a minha parceira. E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a Ariane Correia, fundadora da BRIC, Investimentos Imobiliários, também da Andar e Decor, né? E hoje a gente está com um parceirão aqui, um convidado ótimo. Ó, eu sou cliente deles, tá? Então depois a gente vai falar mais um pouquinho aqui. Vou fazer uma rápida apresentação, André, para te apresentar aqui. Então, o André, pessoal, ele é formado em administração de empresas, mais de 20 anos no mercado imobiliário, 15 especificamente com incorporação, tá? E hoje ele é sócio da Vita Urbana, uma incorporadora jovem. A gente vai falar bastante sobre esse processo, né, de criar uma nova incorporadora, que nasceu com a vontade de construir espaços funcionais e muito atraentes. Que inclusive uma das marcas da Vita Urbana são as fachadas. Olha! Depois a gente pode também falar um pouco mais, né, desse diferencial de colocar a arte na fachada dos prédios. André, Legal. muito bem-vindo. Obrigado, Ariane, obrigado, Pedro. Obrigada, André. Muito prazer de estar com vocês. E Pedro é um grande amigo, feliz de estar aí trabalhando juntos no podcast. Legal. Hoje. Vamos começar sobre História. a trajetória, né? Geralmente a gente gosta de trazer aqui para o pessoal um pouco sobre a sua história. Como que você começou, em que momento que você teve esse match com o mercado imobiliário? Já teve, né? Você falou aí que veio Família, crescendo né? em canteiro de obra. Traz aqui pra gente um pouquinho sobre essa trajetória até chegar na Vita Urbana e depois a gente fala um pouquinho sobre a incorporação. Perfeito. Meu pai, desde criança eu visito canteiros de obra, né? Então, era como um final de semana subir nos elevadores de obra. Aqui em São Paulo. Em São Paulo. Meu pai trabalhou... Sempre teve muitos negócios, é um pioneiro, um empresário aí bem arrojado, mas em paralelo ele sempre fez incorporação a preço de custo, em parceria com algumas construtoras aí. Higienópolis, Perdizes, principalmente, algumas coisas nos Jardins. E sempre tive essa pressão interna de ir para esse caminho. Pro mercado imobiliário. Na época de faculdade, meu pai queria que eu prestasse engenharia, prestei, passei até no Mackenzie, acabei não entrando, preferi ir para a FAP, na administração, por motivos de ter 17 anos e preferi a FAP. Tinha os amigos, outras coisas boas na faculdade. Trabalhei um pouco comecei numa imobiliária, depois fui trabalhar um pouco com meu pai. Ele já estava fazendo o primeiro prédio a preço fechado, ainda super desestruturado. Que ano que foi isso, mais ou menos? 2003, 2004. Tá, aí uma incorporação mesmo, lançamento, venda. Sim, mas de uma forma bem familiar. Poucas pessoas, meu pai mesmo segurando o bumbo lá e batendo o bumbo e fazendo o negócio acontecer. Ainda um mercado difícil, com pouco financiamento. Depois fui viajar, fui morar fora, na Austrália. Quando eu voltei, falei, vou seguir meu caminho. Quero ir para o mercado financeiro. Sempre gostei de número, matemática. Eu vou para o mercado financeiro. E trabalhei um ano no mercado financeiro. Quis sair depois... Te olhando aqui, você não é um cara que tem a pinta do mercado financeiro. Como é que foi isso? Eu sempre gostei... Sem preconceitos. Bom, mas eu gosto muito, isso é verdade. Gosta muito? Eu gosto muito. Porque eu imagino, né, que o mercado financeiro, hoje talvez menos, né? Mas estamos falando aí de bons anos atrás, devia ser muito coxinha, né? Era bom, eu diria que eu dei uma libertada, assim, em muitos sentidos. Talvez eu fosse esse cara bem mais coxinha, antigamente, com certeza. Ah, então era um outro André, talvez. Claro, então. a gente evolui, né? Falo que a gente nunca evolui, né? Sempre evolui, mesmo que você dá uns Sempre passinhos, evoluindo. A primeira vista para trás, na verdade, só vai para frente. Então, enfim, saí do mercado financeiro, ia me formar, não tinha feito TCC, trabalhando pra caramba. Falei, vou sair, me formei e agora vou buscar o que eu vou fazer. Conversei com alguns bancos, fui chamado pela CBRE Richard Ellis para trabalhar. Entrei, depois de 10 dias me ligaram de um banco, falaram, vem trabalhar aqui. Falei, putz, acabei de entrar, vou ficar. Foi assim que eu fiquei no mercado imobiliário. De lá fui para a Gafisa, para FIT Residencial, foi uma super escola. Acho que até a CBRE também, não no âmbito de incorporação, mas de mercado imobiliário como um todo, corporativo. Fui para a Gafisa, estou com a FIT Residencial, empresa super embrionária, já tinha bastante gente, mas existia uma desorganização positiva para quem está lá. Assim, muito espaço para crescer, espaço para assumir controles e trabalho. Legal. Fiquei mais um ano até a FIT ser incorporada pela Tenda. No fundo, foi uma compra
foi a compra da Gafisa. A compra da tenda pela Gafisa, né? Mas juridicamente foi uma incorporação da Fit pela tenda. Então você começou no mercado econômico? Comecei no mercado econômico. Por isso que eu falo que é uma grande escola. Fazia novos negócios no Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E o grande negócio era a eficiência do projeto. Lá na época se fazia vaga, não existia negócio sem vaga, né? Então tinha que ter um terreno com formato bom, ter eficiência. A gente só falava de eficiência, né? Porque isso que ia conseguir fazer fechar a conta do projeto. Que era o copia e cola lá nos predinhos. Tinha que Ainda, viabilizar, eu não né? sei, hoje Esse ainda é foi- um pouco disso, né? Não sei. Eu acho que talvez essa foi uma das grandes, um dos grandes aprendizados por fazer errado. Tá? Eu lembro que na época a FIT quis fazer um projeto padrão para o Brasil inteiro. Então contratou o Canduço, um super arquiteto. Só que a cada prefeitura que você ia, imagina, não é nem estado, né? Cada prefeitura você tinha que fazer um ajuste. No final do dia tinha uns projetos Frankensteins. Então, outra coisa, a gente comprava terreno, quem definiu o produto, tinha área de produto, mas enfim, no final quem caminhava e quem ia lá na engenharia bater e de cortar coisa era novos negócios. Só que lá na frente, depois de 6 meses, você comprava terreno, beleza, parabéns, vamos pro próximo. Depois de 6 meses, voltava o pessoal de incorporação e falava, cara, o que tá acontecendo com esse projeto? Não dá pra vender. 5%. Não fecha a conta, o que acontece? Aí a gente ia recapitular o que acontecia, o projeto tinha mudado completamente. Que aí caiu na incorporação, começaram a mexer, trabalhar, mudaram o projeto inteiro, mudou a eficiência, mudou o produto. Então, assim, não tinha vamos dizer, esse cordão. Era um telefone sem fio, né? Não era linear, Não, né? não. Cada um procura uma coisa. Aí criaram a figura que já tinha na Gafisa, né? Criaram na FIT Residencial o dono de negócio. E isso ajudou bastante, que eu sempre chamei de um mini incorporador. É o incorporador dentro Da incorporadora. grande, né? Ele acompanha de ponta a ponta. Que acompanha de ponta a ponta. Eu acho importantíssimo. Assim. Tem muita gente que fala mal dessa posição, cara. É como se fosse uma verificação, tipo um checkpoint, né? Tipo, sai daqui pra aqui, ele olha ali antes de passar pro próximo. Sabe que foi a minha primeira área, né, de trabalho? Novos negócios? Na verdade, foi na Alphaville, que era da Gafisa, quando eu entrei. Ficava no mesmo prédio, inclusive. Não era novos negócios. Era a área de negócios que seria como se fosse o dono do negócio, o gerente de projetos. Então, você pegava de novos negócios, acompanhava com engenharia, projeto, Você fazia aprovação, esse processo até todo. o lançamento. E aí, no lançamento, você passava para o comercial. Você sabe que esse é um dos grandes pontos. Eu sempre falei, tipo, tinha entrevista na época da empresa familiar, né? Que acabei indo depois para a empresa do meu pai, que estava indo de fato, fazendo preço fechado, tinha comprado vários terrenos, Diadema, Campinas, Jundiaí, e deu branco agora. O que eu ia falar? Pode cortar. Não, tudo tranquilo. Tava falando de novos negócios, beleza? Aí você tava na Gafisa, tinha um pouco do Frankenstein ali, do projeto. Não, lembrei. Eu ia falar do dono de negócio. Eu sempre achei falar que uma empresa familiar dentro de incorporação é uma qualidade. Você olha todas as empresas que foram para a Bolsa. Eu acho que não tem exceções. As empresas que foram para a Bolsa no mercado imobiliário, que o dono saiu ou que perdeu a lógica. A origem ali. A lógica da família, do cara que está olhando, do dono, de fato, não andaram muito bem. Você pega as que estão ainda muito bem no mercado, que são poucas, assim, que sofreram um pouco nas crises, tirando a época de 2013, acho que foi para o mercado inteiro difícil, elas estão muito bem. Então, eu sempre achei positivo que a empresa tivesse dono e tivesse um tamanho. Óbvio que você cresce e estrutura, mas que tivesse um tamanho limite, vamos dizer assim, para que você consiga acompanhar e ter agilidade. Acho que o nosso mercado ele é cíclico, muito cíclico de corporação. Se não for muito rápido, temos essa insegurança jurídica, né? A gente estava falando aqui dos HIS, HMPs, existe essa insegurança jurídica grande. Se não for rápido, tudo muda. ágil e tomar decisões difíceis. Lá na frente você vai ter problema. E assim, uma das qualidades aí, não chegamos na vida urbana, né? Vou voltar, enfim, fui trabalhar com meu pai, depois eu volto e começo a falar das qualidades que eu acho que dá para aprender numa empresa que faz muitos lançamentos como a Vida Urbana, né? Esse aprendizado que você acaba tendo, você vai transferindo conhecimento de um projeto para o outro. Mas voltando para a história, Gafisa, da Gafisa... Tenda. Quando a Tenda entrou na Gafisa,
se não me engano, tinham umas 20 pessoas de novos negócios, 15 pessoas de novos negócios na FIT, né? Desculpa, na FIT. Eles foram demitidos uns 10, mais ou menos, deixaram 2 pessoas em novos negócios para refazer estudos, que era um momento que ninguém sabia o que ia acontecer. Estamos falando da quebra do Lehman Brothers em 2008, setembro de 2008. Todo mundo preocupado. A Gafisa tinha investidor estrangeiro, né? Acho que era o Sam Zell. Sim. Falou, meu, corta, não compra. A gente falou, vamos refazer estudos, vamos tentar melhorar a eficiência dos projetos, ou os produtos. E 3 pessoas foram realocadas. Eu fui realocado, fui para a área de financiamento imobiliário. No fundo, foi um grande aprendizado também. Só que eu fiquei 2, 3 meses, falei, não é minha praia, legal, aprendi, repasse e tal. Ajudei a fazer o business plan da empresa também, que eu gosto de planilha. Falei, não é minha área, vou fazer outra coisa. Comecei a olhar o mercado, fui almoçar com meu pai, eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, comprei terreno aqui, aqui, ali, tô com um sócio, mas ainda eram 5 pessoas na empresa. Beleza, vou conversar com o seu sócio. Fui conversar com o sócio dele, me aceitaram no negócio. Aí eu fui lá... Aí você entrou. Com a família, com a empresa familiar do seu pai. Aí eu entrei, exatamente. Tinha uma relação difícil com meu pai, porque acho que é a diferença de idade, acho que gerações e estilos. Quando você entrou, o que ele fazia, o que ele incorporava e o que você queria fazer diferente? Ou não? Você queria seguir o produto, o lançamento, a mesma forma de venda, enfim. Meu pai é um cara de negócios, então ele comprava os terrenos. Mas eu vinha da Gafisa, da FIT, residencial, e eu entendia do produto, da eficiência, como fazer fechar a conta. Então acho que foi muito mais nesse sentido de pega esse terreno, eu lembro do primeiro terreno, eu reduzi o número de unidades, eu aumentei o número de unidades, reduzi a área construída. Viabilizar o negócio, fazer acontecer. Então foi na hora certa, assim, casou de eu chegar lá, tinha uns terrenos para desenvolver, e aí foi montar a empresa, né? Não é fácil, de novo, né? Eu cheguei lá em 2009, em maio de 2009. O primeiro lançamento foi em março de 2010. Tá. Eram negócios grandes. Isso era uma coisa que... Eram terrenos no subúrbio, na Grande São Paulo ou em bairros nobres? E essa construção? Já puxando um pouquinho pro lado de investir aqui. Essa construção que seu pai fazia era para incorporadores ou era para... Você falou que era preço de custo, né? Isso mas aí já era lançamento. Era para o comprador. Aí já era lançamento. Isso aí já é lançamento. Você já estava fazendo lançamento de prédio. Exatamente. Preço normal, mercado. Preço de mercado. E a construção, ela era financiada? Ela era... Sim, sempre. Sempre financiada. Sim. Pegava banco já. Era alavancado. Era tudo alavancado. Negócio grande. Terreno era permuta? Ou era comprado? Tinha boa parte de permuta sempre. E eu vim com essa ideia mais forte ainda. De alavancar. Nada de grana. Nada do seu. Porque os negócios eram grandes. Então, o primeiro negócio, imagina, a gente lançou 655 apartamentos. Caramba. Sim. Alavancou tudo. Era um negócio alavancado. Era Minha Casa Minha Vida ou não? Era Minha Casa Minha Vida. Entrou na Minha Casa Minha Vida. Na verdade, não entrou na bandeira, porque passavam o preço. Era diferente de agora, os usos, né? Acho que era 130 mil o valor. Então, tinha algumas unidades que entravam em Minha Casa Minha Vida. Mas imagina, a gente estava começando a empresa, não tinha Jeric. Então, a gente foi pegar um financiamento à produção, um banco parceiro, taxas mais altas, né? Porque a gente estava começando, que eram assim. Apesar dele ter história no mercado imobiliário, isso que fez com que financiassem a gente. Ele não tinha história naquele momento como preço fechado, enfim, como empresa, né? E, enfim, pegamos financiamento e era um produto de 50 e 62 metros. Pensa que 50 metros, 2 dormitórios naquela época, o pessoal achava... Pequeno. Sim, era compacto. 62 metros, 3 dormes, compacto. O que era? Entrava aquela cozinha, corredor, salinha com sofá, um terracinho, um banheiro só, era lavabo. E 3 quartos juntos. E 3 quartos. Desculpa, nesse caso tinha a suíte mais um banheiro. O 2 quartos era um banheiro só. Sim. Com 50 metros. E foi super sucesso, assim, foi um grande aprendizado, porque no final do dia eu tive que fazer tudo, praticamente, desse negócio. Eu tinha uma pessoa de vendas e marketing que me ajudou bastante, aprendi também bastante com ela. Tenho esse perfil para essa área, mas projeto, produto, engenharia, e fomos estruturando a partir desse negócio. Depois fizemos, no final da história, a gente acabou fazendo 2.000 apartamentos. Caramba. É apartamento. Diadema, a gente fez 2 empreendimentos, deu 1.089 unidades no Minha Casa Minha Vida. Foi um super sucesso, assim. Fila, briga, tinham 400 pessoas no dia do lançamento. Vocês entraram no Minha Casa Minha Vida
lá no começo, em Diadema, e vocês não competiram diretamente com as empresas maiores Com a do mercado? tenda, Então, enfim, já devia ter eu lá, sempre né? falo que o mercado Aham. imobiliário, a competição, ela é local e tem o momento, né? Do lançamento. É momentâneo, vamos dizer assim, né? Vocês Tá no- lançaram no momento certo, então. A gente tinha concorrência na época das grandes que estavam em Diadema, que era foi a nossa principal praça. Teve também Jundiaí, que foi um super projeto na sequência. Acho que das grandes, quem concorreu com a gente foi mais a Tecnisa, por estar lá também no mesmo momento. Então é muito mais nesse sentido. É, acho não a que eles concorrência... faziam há muito tempo lá, ou enfim, Não, eles tinha um terreno lá. Sim, eles Não- lançaram não era- primeiro. Aham. Eles Não era chegaram- forte, eles estavam na assim. cidade, em Diadema. Em Jundiaí também eles estavam, mas Jundiaí acho que a gente já competia com muitos outros players. Era uma cidade bem mais desenvolvida para o mercado imobiliário. Diferente de Diadema, que estava começando, vamos dizer. A gente era a maior incorporadora lá, né? Que começou a sentir que tinha uma falta de oferta enorme, demanda reprimida. Acho que questões políticas da região, quando mexeram no plano diretor e Liberou. liberou. Putz, todo Em mundo quis 2009, comprar. Crédito, Exatamente. subsídio. Que legal, Faça hein? provocação. Imagina se... É a oportunidade e a pessoa certa no lugar Exatamente. certo. Imagina se a gente tivesse taxa de juros a 6% Ah. no Nossa. Brasil. Estados Unidos você pega financiamento, não sei como está hoje, Ah. mas a gente pegou a 4,5% Isso. ao ano. A diferença é um negócio, progressão geométrica, né? É que assim, hoje você ainda consegue pegar 6% pelo Minha Casa Minha Vida, dependendo da faixa, Da renda, né? é. Aham. Que é, assim, é o que continua impulsionando muito do mercado imobiliário no Brasil. É. Perfeito. Eu acho que a Caixa soltou semana retrasada, acho que 70%, 80% do Eu crédito acho que é uns imobiliário. 60, 70%. 60, É, não sei. é muita coisa, É. entendeu? Aham. Muita coisa. E o veio, entrando na questão de produto, que você comentou de fachadas, já começou na Só- empresa familiar, na GMK. Já era o projeto que vocês fizeram lá do Minha Casa Minha Vida em 2010, vou arredondar aqui no tempo, já era algo diferente do que fazia na tenda, ou não? 100%. Bem diferente. 100%. Ainda olhava muito custo de obra, que no final não se consolidou nessa ideia, né? Exatamente porque os projetos eram meio Frankensteins, não era fácil. Mas eles olhavam muito o custo de obra. E compravam terrenos mais afastados. Normalmente eles não maximizavam o potencial construtivo para chegar, vamos dizer, no ponto ideal, Não. que ficasse a vendaria estrutural barata, custo de obra barato. Obviamente o permutante não ganhava, não fez o melhor negócio, né? Não fazia o melhor negócio. A gente, se for pensar, arquiteto, nossos projetos, 90% dos nossos projetos eram do Jonas Birger. Assim, para Minha Casa Minha Vida. Nossa Minha Casa Minha Vida tinham 27 andares com 4 elevadores. Não era vendaria estrutural, obviamente. Então, a gente caprichava, diria que, assim, dentro da concorrência que existia na época, era diferente. era bem diferente. Máximo Era um produto- potencial de construção. Tentava chegar sempre ao máximo. Eu sempre falei que a gente vendia médio padrão, Com preço preço de econômico. Era muito barato. Eu tenho esse... 130 mil, né? Você falou. Sou um cara que gosta de vender bastante na largada. Acho que dá aquele alívio, fazer acontecer. E depois, assim, o projeto vai muito bem, você ganha um pouco de preço e tá tudo bem. Vai indo né? na batidinha ali. Desde que o custo de obra esteja garantido, Sim. né? Vamos trabalhar depois. Então, e gosto do produto. Então, capricho no produto. Acho que trouxe um pouco disso para a Vita, mas a Vita traz também 4 sócios que são todos muito focados em produto. Vamos avançando um pouco aí. Depois desse período aí com o teu pai, foi a Vita Urbano próximo ou não? Cara, depois desse período, já vinha diminuindo a empresa com meu pai. Tá. Pela questão de empresa, de risco. Eu falei, não quero tomar não, esse risco muito grande. não quero ser tão grande assim. Não quero ser o cara da família que vai tomar o risco desse tamanho, que é um negócio muito grande. Depois, se der errado, eu vou ser O crucificado. problema da história. Exatamente. Então eu falei, queria diminuir, meu pai queria um negócio maior. Eu falei, beleza. Então, Vamos diminuindo, fomos diminuindo. E foi ótimo pra gente, porque a gente passou pela crise dos distratos. 2014. A gente não tava com novos lançamentos. Então, e aí eu consegui focar todos os meus esforços em Você teve muito extrato? muito distrato. Tive um empreendimento em Diadema, que era um médio alto padrão, 90 e 115 metros, que a gente teve 40% de distrato. Nossa. 40% estava 100% vendido, trataram 40 unidades. Acho que eram 100 e... Como que vocês fizeram para efetivamente não quebrar, né? De ter que acabar o prédio, construir o prédio com metade do prédio desistindo da compra. É o que eu te falei de empresa familiar, né? Eu virei 100% a chave. São duas frentes, né? Primeiro você precisa destratar os caras. Tentar segurar o máximo possível de pessoas. O que aconteceu, para quem não lembra, né?
Vamos refrescar o pessoal que não lembra da crise de 2015, vai. As inseguranças jurídicas que a gente comentou antes. Não existia uma lei de distrato no passado, então cada incorporadora fazia um contrato e colocava as regrinhas de como seria a devolução de dinheiro, ou enfim, como que funcionaria essa se a pessoa desistisse no meio da planta, de ficar com o imóvel. E como que era o seu? Eu não lembro exatamente, mas era, sei lá, era um percentual para cada... Dependendo de quanto o cliente tinha pago, ia ser um percentual. Eu devolvia entre 30% e 50%, em geral. O mercado fazia de tudo, cada um fazia de um jeito. Quando tivemos aí, começou 2013, né? As manifestações. Em 2014, ganhou a Dilma, começou a ter o negócio do impeachment. O mundo estava olhando o Brasil, eu lembro, estava num evento do BTG, falando que o mundo estava vendo o Brasil, colocando junto na época com Turquia e com Egito. Que tá de instabilidade época, política, econômica. Então, assim, ninguém queria mais colocar grana aqui. Bom, os incorporadores desesperados já. Sim, taxa em 2014 ali. Bateu 15%, 14%, eu acho. Acho que juros 14, 25, 13, mas a inflação passou de 10. Depois que a Dilma ganhou, soltaram lá os mecanismos de eletricidade e tudo mais. Foi para mais de 10%. O que aconteceu? Todo mundo... Teve muita gente que foi demitida. Sim. Teve problema e pediu demissão. E teve muita gente que ficou com medo de ser demitido e falou, putz, não vou comprar mais esse imóvel, vou abandonar essa compra na planta, porque vou ficar morando de aluguel ou no imóvel que eu tô aqui. Exatamente. Aí começaram a pedir distrato. E aí caímos nessa insegurança jurídica que eu falo. Caiu na mão de juízes. Cada um decidia de um jeito. Cada juiz decidia de um jeito. Cada juiz uma sentença. E aí começou-se a ter uma jurisprudência muito louca para o mercado imobiliário. Imagina que você pensa... Lancei um empreendimento, vendi 100%, vamos pensar num caso bem extremo, e era o caso. Vendi 100%. Peguei um financiamento com um banco para fazer a obra. Né? Para emprestar exemplo, tinha um projeto nosso, o financiamento era 70 milhões de reais lá em Jundiaí. Nesse caso de Diadema, acho que era 30 milhões, vamos pensar no Diadema, 30 milhões. Aí quando tá faltando 6 meses a 1 ano para terminar a obra, o cara desiste essas vendas. Você perdeu 40% das suas vendas. Vamos dizer que a margem em geral nesse mercado é 20%. Então, você perdeu 40% das vendas. Você não tem mais dinheiro. Quer dizer, você vai conseguir terminar a obra, provavelmente, porque tem o dinheiro do banco. Mas na hora que você entregou... Você não tem como pagar o banco. Você não tem como pagar o banco. E o banco vence quando vence a dívida com o banco, você vai ter que sentar para negociar com ele. Eu lembro que eu bati na mesa lá com o Santander. Os caras tentaram entubar um valor enorme. Eu falei, olha a situação do mercado. Baixaram, reduziram, mas cobraram um valor extra. Então você pensa no cenário, você está perdendo dinheiro na questão financeira, né? Pagando juros e esticando essa dívida. E do outro lado, perdendo você está perdendo cliente, você vai ter que revender. Perdendo cliente, a jurisprudência que eu falei foi devolver. Tudo? Teve caso de 100% corrigido, ou seja, uma aplicação é uma opção de compra que você só ganha. Você não paga pela opção de compra, você ganha. Teve juros corrigidos? Teve 100% corrigido. Com você? Com você teve? Caramba! Teve 90% corrigido. Isso é maluquice. O cara se compromete a comprar o imóvel, você toma todo o risco, eu desisto e ainda você tem que me pagar. Nossa! Naquela época eu falei, não vou mais ser incorporador. Vou desistir de trabalhar no mercado. Porque eu fui. Eu vou terminar essa história, depois eu vou contar para onde eu fui. Fui pro mercado de alimentos. Chega nesse negócio muito grande, com essa insegurança jurídica. Eu não cuido do meu negócio. Alguém vira a chave lá, tô ferrado. Então a gente teve que focar em destratar todas as unidades, em revender todas as unidades. No mercado difícil para vender na época, né? Todo mundo com juros não altos. ia vender ali, naquela hora. Eu lembro que na época o BTG comprou da PDG, acho que 2.000 unidades. Tava todo mundo vendendo unidade. E você tinha que vender mais barato. E meu produto era bom, mas não importa. Nessa hora foi um ótimo momento para compra. Para compra. Mas, assim, para os incorporadores, foi uma crise enorme desses extratos. Por que a gente não quebrou? Que a gente não estava comprando novos negócios, novos terrenos. Conseguimos focar muito forte nessa questão de revenda, em negociar com os bancos. Olho do dono. Foi por isso. Olho do dono. Assim, deixamos muito dinheiro na mesa, lucro na mesa, não perdemos dinheiro, vamos dizer assim, do negócio como um todo, mas diria que foram 9 anos de trabalho, vivi bem, mas no final das contas ficou meio que no 0 a 0. Não deu grandes resultados, porque teve essa crise, né? É isso, o mercado imobiliário ele dá muito dinheiro, mas quando dá o prejuízo, né? Sim, mas honramos, acho que é o principal.
Acho que vem muito assim do... Eu aprendi com meu pai de honrar as coisas, as contas em dia. Sempre. Fazer tudo que precisar. Inclusive, quando eu saí então, diminuímos. Fui para o mercado de alimentos. Tive 2 negócios, uma fábrica de bolos e uma empresa de alimentação infantil. Gente, Os 2 negócios foram muito mal e aí, um grande aprendizado. Né, percebeu que não é para comida, você é do mercado Eu imobiliário. gosto, né? Que eu gosto de comer, gosto da operação, acho lindo. Operação de indústria, assim, alimentícia, acho incrível. Mas eu não estava no business no dia a dia. Eu ainda estava cuidando das questões da empresa. Dos distratos. As coisas. E tinha pessoas, sócios muitas vezes, mas com 10%, 15% do negócio Que não vai dar... no dia a dia. Não vai dar o sangue ali para poder... E no final, esses 2 negócios foram muito ruins. Um deles eu perdi bastante dinheiro, o que tinha sobrado lá. e honrei, paguei, quitei, graças a Deus, zeradinho. E agora, no meio do caminho, quando já estava também fechando, foi entrar na Vitor Urbana, né? Foi quando me chamaram para participar de um negócio. Tem uma incorporadora começando, que está com 4 terrenos e fazem negócios pequenos. Já gostei, porque fazer um negócio muito grande, achava o risco, considerando o mercado imobiliário, por tamanho nosso da empresa naquela época, estava um pouco desalinhado. Negócios menores, São Paulo, perto de metrô. Então, assim, primeira ligação, falei, incrível, é isso que eu quero. Fazer vários negócios em São Paulo, riscos diluídos, o melhor lugar do Brasil disparado para fazer incorporação, né? Tem público vou sempre com sempre. eles. E aí, quando eu conheci eles já tinham uma ideia muito boa, incrível, desenhada com relação a conceito do que era a Vitor Urbana. E explorar lifestyle, tá nos melhores bairros próximos de metrô. E a ideia inicial era trazer pessoal de Zona Leste, periferia. Guarulhos, Osasco, Zona Norte, de lugares mais afastados, que não eram centros comerciais, vamos dizer assim, de escritórios corporativos de São Paulo, para mais perto. Nossa, a gente falou, incrível. Começamos a olhar Estados Unidos, enfim, outras cidades, Nova York, outras cidades, como se desenvolveram e como estavam desenvolvendo. Falou, perfeito, melhor tese, vou para esse caminho. Fiz o primeiro negócio já sem meu pai, né, usando a marca que era familiar, mas já sem meu pai. O primeiro negócio em Pinheiros, que hoje é nosso escritório, na parte QNR. Aí você entrou como investidor na incorporação. Como sócio na incorporação. Dividimos funções, matriz do trabalho, né? Então, na época eu tocava o financeiro do negócio, assim, a parte de planejamento e financeiro, mas foi resolvendo os problemas lá de alimentação, eu comecei a entrar de cabeça. E todos os dias a gente se encontrava no stand, a gente estava no stand do nosso primeiro lançamento. A Vitor Urbana começou no escritório de uma imobiliária de um dos sócios. Assim, super na garagem, assim, bem estilo Silicon Valley. Então a gente se encontrava muito nesse stand, fazia churrascos lá. Eu comecei a participar mais, comecei a assumir mais a área comercial e marketing, que era o que eu fazia principalmente já depois de ter estruturado a empresa familiar. Chegou um momento que a gente falou, vamos fazer mais negócios. Tem uma coisa errada aqui, tá dando muito certo, tá muito legal, o papo tá um fit incrível. E fazer um só não rola. E o primeiro negócio, como que foi? Primeira incorporação da Vitor Urbana, né? Como que foi esse primeiro negócio? Era o público que você esperava? E por que você foi? Qual que é a característica mais forte hoje da Vitor Urbana? Que eu acho que não era o público que você esperava 100%, né? Talvez você tenha mudado um pouquinho de público. E você mudou alguma coisa na Vitor Urbana depois de ter feito o primeiro lançamento? Recalculou alguma rota ou não? Perfeito. O primeiro negócio foi incrível, com desafios, né? A gente lançou em julho de 2020, olho do furacão da meio Covid. do lockdown ali. Tinha que marcar hora para o cliente chegar, abrir a porta, todo mundo de máscara, álcool gel, uma loucura. Eu lembro. Mas foi um grande sucesso, fomos um dos primeiros a lançar HS, tiveram outros, sim, mas em Pinheiros, enfim, fomos um dos primeiros, bebemos água limpa, era um projeto que 70% aproximadamente das unidades eram HS. Nessa época, as pessoas não sabiam tanto sobre HS, né? Sim, E a gente teve que educar. os corretores, sabia, imagina como vender. A gente educou, foi um negócio que hoje saiu legislação, né, para regular melhor o HS, mas na época a gente vendia 100% das unidades para quem era enquadrado na renda, que na época era R$6.000. E no começo teve muita confusão, Minha Casa Minha Vida. Não
não é um financiamento do Minha Casa Minha Vida, não tem nada a ver. Pode ser que você pegue um financiamento Minha Casa Minha Vida numa unidade HS, mas não é... Você pode financiar com um banco privado, pode não financiar. Perfeito. Enfim, tinha muita confusão. Muita. Ainda tem gente que não tá no dia a dia faz essas confusões. A verdade é que é complexo. Óbvio que depois que você já tá, você entende os players, mas tem várias legislações, né? Tem a questão do HS, tem a questão do... Que é uma coisa da prefeitura, de enquadramento. É só de São Paulo, municipal. Aí tem a Caixa, que também tem uma outra nomenclatura de HS para alguma outra sim, coisa. Que a renda não vai até os 6 salários, aí 2 até 3. 8 mil, que muda que também tem valores para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, mas você não é obrigado a fazer um HS Minha Casa Minha Vida. Você pode fazer com capital próprio, com um banco privado. Exato. Perfeito. E quando a gente se juntou, né? A gente falou, vamos virar sócio de tudo. Que isso foi, se eu não me engano, no final de 2020. Tá. Esquece, vamos virar sócio de tudo. A gente falou, qual que vai ser a marca? Eles falaram, vem pra cá, estamos fazendo um negócio novo do zero. Eu falei, virei a chave e falei, agora eu sou Vitor Urbana. A gente tinha 4 terrenos. 2 deles a gente vendeu, porque era uma visão muito minha de não fazer HS1. Porque como eu fazia HS lá na época... Atrás. Já tinha essa experiência aí, já, conhecer né? quem fazia HS1, dependia muito de governo, de decisões. Falei, putz, vamos sair disso. A HS1 rende até 3 salários. É muito pouco. Muito difícil de produzir. A gente não é construtora. Quando você é construtora, você ainda põe o BDI lá na conta, a administração na conta, às vezes dá dinheiro. A gente não é construtora, a gente é incorporador. Então, vendemos um desse e vendemos um na freguesia, que ficava no Pacaembu. E vendemos um na freguesia do O, que era ZN. A gente falou, vamos... Não está dentro do que a gente acredita. A gente quer mais para cá, quer trazer mais para o centro. Oportunista. A gente não olha os negócios como oportunidade. Se chegar um negócio maravilhoso, vai doer, mas a gente não entra se estiver fora do que a gente acredita como produto, que hoje vem com a marca Nurba, né? Essa ideia de vida inteligente. Que é inteligente, que é barata. Nossos prédios não tem vaga, ou seja, você não vai ter carro. Portaria virtual, né? Portaria virtual de cara. Isso é então bom. você não vai ter IPVA. Portaria virtual, se for o primeiro imóvel, pelo tamanho do imóvel, hoje vai ser o IPTU 0. Isso. Condomínio baixo? Condomínio muito baixo. Dependendo de cada produto, a gente tem alguns que a gente está lançando agora com mais unidades, vai ser 250 a 300 reais o condomínio. Então você consegue viver com churrasqueira no prédio, com toda a área de lazer, piscina. A gente põe, depois do primeiro projeto que a gente fez sem terraço, pouquíssimas unidades, já respondendo a tua pergunta de evoluções. No segundo a gente fez quase tudo com terraço, e do terceiro para frente, todas as unidades com terraço. Tira uma vez ou outra faz falta pro ar-condicionado. Faz falta, na verdade. E o que eu olho hoje, teve um meeting agora que a gente fez do empreendimento na Santa Cecília, Barão de Campinas. Eu falei muito sobre isso. A gente atende muito os clientes que são, de fato, HS, tá? Que moram, como para morar. Morador, não necessariamente... O HS investidor, exatamente, que o mercado tem bastante no mercado. Esses caras, muito provavelmente é a primeira compra deles, quase sempre. E muito provavelmente, ou sei lá, existe boa chance dele ficar com esse apartamento para sempre. De ser um apartamento de longo prazo, 20 anos, 30 anos, 15 anos, que seja. Então, assim, caprichar um pouco no produto. E aí eu nem entrei na questão de arte, que a gente gosta de caprichar mesmo. De tentar, de quebrar a cabeça para fazer um layout diferente, de não fazer mais do mesmo. Mas caprichar num produto que tem ar-condicionado, que estamos falando de meu conforto térmico. Né? É o mínimo, né? Vocês trazem isso, então? A gente traz. Já trazia na época de empresa familiar, mas a gente tem... Acho que os sócios são bem humanos. Apesar de muito trabalho. Sim. Tem essa questão de realmente pensar na qualidade de vida de quem está morando ali. Sem dúvidas. Qualidade de vida, custo. Não adianta, vende agora, depois os caras se ferram para pagar condomínio. Não, vamos fazer barato. A gente entregou o Pinheiros e os próximos vamos entregar sem portaria. A gente tem feito, em alguns casos, quando tem muita unidade, um espaço reservado à portaria se o condomínio quiser. Mas, a princípio, é sem portaria. Ou seja, vida inteligente, custo baixo. Lifestyle, que a gente vende muito, de estar em bairros que tenham tudo próximo, para que você possa fazer tudo a pé. Acho que, assim, cidade é incrível. São Paulo é demais. Sim. Tem muita gente de fora de São Paulo que vem para cá, vai lá para Pinheiros, e fala, nossa, isso aqui é incrível. Só que os paulistas não curtem isso. Boa parte. Não curtem. Pega o carro, eu lembro, descia do elevador, carro, elevador, escritório. casa. Então, a gente gosta muito. Tô até de moto agora. Tava a pé, agora tô de moto.
impressionante como você sente Vive mais a a cidade cidade. quando você tá Uhum. na rua, a pé, ou mesmo de moto. Você tá enxergando, tá sentindo o barulho, tá ouvindo barulho, sentindo o cheiro da padaria. Faz diferença. E a gente preza muito por isso. Experiências, a gente vende muito isso e a gente acredita, de fato, muito nisso. Todos os sócios da Vita, em experiências e não necessariamente em ter um apartamento. Óbvio que... Desculpa te cortar. A gente diminui o apartamento por uma questão mercadológica. Ninguém tá fazendo... Não adianta lançar 60 metros quadrados que o público não vai conseguir pagar. Não vai conseguir pagar. É questão de demanda, né? Oferta e procura. Exatamente, mas o que a gente tenta fazer é literalmente uma coisa que funciona, que vai durar por muito tempo e vai se pagar. Quem conhece os prédios que tem lá no Morumbi, perto de favelas, que o condomínio altíssimo padrão, condomínio de 10, 12 mil reais, não faz tá sentido. todo mundo vendendo. Tudo parado. Eu já vi apartamento, em 2015, eu fui ver apartamento lá, 4 mil reais o metro. Não paga nem hoje não paga nem a obra. Então, assim, acho que tem que ser um negócio sustentável, né? E falando um pouco sobre o público que investe na vida urbana. A gente falou de portaria virtual, falou de condomínio baixo, falou de IPTU zero, falou de mobilidade. Tudo isso entra dentro do que a gente espera como investidor e o hóspede espera como hospedagem aqui em São Paulo, né? Justamente localização, Vila Madalena, Pinheiros e etc. A portaria virtual, ela é uma coisa que facilita ou dificulta para o hóspede? No prédio que já está pronto, como é que está sendo essa relação do Airbnb, da locação, do morador com uma portaria virtual? A gente teve a infeliz escolha de... A gente colocou uma empresa que não funcionou, basicamente, tá? Onde não era portaria virtual. Então, era uma portaria 100% autônoma. Qual que é a diferença? Virtual, você tem alguém para receber a ligação em algum lugar. Sim. Um humano de backup. Ou como principal, vamos dizer, atendimento. E a autônoma... Não tem nada. Você chega lá... Reconhecimento. Reconhecimento facial. Se você vai visitar alguém, você já se cadastra antes e faz o reconhecimento. Você consegue chamar no celular do proprietário, apertando um botão lá, da unidade do apartamento. Então, assim, funciona. Estamos desenvolvendo mais tecnologias. Hoje, lá em Pinheiros, que é o nosso escritório, que é o prédio que a gente fez, HIS, que eu comentei, está funcionando super bem, pelo que eu sinto. Essa mesma. Agora, mas mudou, agora é virtual. Eles têm um backup virtual. Eu acho importante você importante. Apertar o botão e ter alguém para te atender. Eu tô indo no 804. Aí a pessoa faz a ponte. Ela não tá presencialmente ali, tá numa central de atendimento em algum lugar, mas é como se fosse um porteiro virtual. Sim. Mas funciona para morador, assim, ou para quem tá mais tempo, funciona muito bem. Acho que o primeiro... Eu já fiquei hospedado em Airbnb. Mesmo com pessoa, não é legal, às vezes. Eu cheguei lá, a pessoa liga para outra pessoa, o segurança, vamos dizer, na frente. Ligou para alguém lá na central, aí não tinham mandado autorização, porque é muito manual. Eu acho interessante a questão autônoma, porque normalmente é algo sistêmico. Então, costuma funcionar melhor. Sim. Mas acho que as tecnologias estão evoluindo, hoje está funcionando lá. Tenho certeza que isso vai pegar. Nos prédios de alto padrão, já um que eu morava, alto padrão, mas enfim, não tem nada a ver com isso aqui, é 150 metros, já tinha reconhecimento facial pro morador. Assim, eu acho que facilita muito, né? Claro. Em termos de segurança também. A questão do que eu tô te perguntando é justamente porque quando a gente... Hoje, acho que o maior problema hoje, para quem tá falando de investimento, short stay, não Airbnb, mas no modo geral, o maior problema hoje para esse investidor e para quem faz a gestão é a portaria. Check-in, check-out. Check-in, check-out. A entrada, a fricção ali de tem cadastro, não tem cadastro, pode mandou entrar, o cadastro, não recebi o cadastro, é no WhatsApp, não é no WhatsApp, é numa plataforma, não é online, não é... Esse é 50% dos problemas de uma gestão de locação por temporada. Começa na entrada. Começa na entrada, que não tem nada a ver com apartamento, entendeu? Perfeito. E aí as notas caem, valores caem, diária cai, anúncio cai, tudo cai por conta disso. Então, como a gente é muito voltado a investimento, a gente sempre está tentando pensar em como resolver esse problema. E aí, o que eu pensei, né? O prédio ele tem que primeiro ter uma plataforma de gestão de entrada desse hóspede. Então, entra, saiu, não saiu, sim, não. E a portaria virtual, ela também tem que estar comunicando com esse sistema de gestão. Você pensa em alguma coisa nesse sentido para os próximos? Total. É muito isso, né? Que está acontecendo hoje. É isso? É isso, mas óbvio, tem que precisar afinar as tecnologias. E às vezes tem falha humana do próprio hóspede, de não preencher. Ou do morador, que trabalha com uma empresa específica, esquece de liberar. Mas tem funcionado, principalmente essa possibilidade de ligar para alguém, para resolver o problema na hora. E o prédio também tem
o zelador, tá lá todo dia. Então, acho que funciona. Tem funcionado. Eu acho que, assim, eu fui num que era, não vou falar o nome de empresa, mas grande, como eu falei, com segurança na porta e com uma centralzinha interna. E também tinha esse deu problema. Então, acho que, assim, eu acho que vai muito por tecnologia, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida. E até porque é mais barato. E no final, acho que todo mundo acaba se beneficiando, né? Sim. Mas tem que acertar. Tem que acertar. O começo, acho que é o momento mais difícil do prédio, porque tem muita reforma. O começo é difícil. Essa fase complexa. Fazer fase... mudança, obra. Muita gente. Eventualmente deixar alguém lá. Por um ano. Talvez, o primeiro ano acho que faz sentido. Depois, eu já fui em um prédio que era reconhecimento facial também. Só que o hóspede ele não mandava foto, ele mandava RG. E aí não tinha como. Se olhar o meu, como o Pedro falou, que eu era coxinha, agora se olhar o meu, ninguém me conhece. Eu já tive cabelo loiro e curto. Agora só não dá. Deixa eu mudar um pouquinho aqui o assunto. A gente tá falando de investimento. Você falou que agora a Vitor Banda também, né, criou um novo produto que é para investidor investir na incorporação. Perfeito. Como é que vai funcionar? Só mini história. Claro. A gente começou vendendo com imobiliárias terceiras e com uma house que veio da minha empresa familiar. Nasceu assim, né? Hoje a gente está lançando o 11º projeto já. E pela primeira vez a gente vai lançar só com a Vita Vendas, que é a house. Estamos super confiantes. As terceiras, enfim, acho que já é um assunto muito falado. Não tem performado muito bem. Acho que as houses têm normalmente vencido essa batalha. É porque você não conheceu a Ariane ainda. Não me conheceu. Mas com parceria ou dividindo tudo? Parceria. Não, parceria a gente faz. Parceria faz? Super aberto no mercado. Tá. É que a parceria no mercado imobiliário ela tem sido Incrível, mais falada. incrível. Hoje representa pra gente próximo de 30%. Vai ser 70% depois que eu entrar. Você disse, no caso, né, então seria colocar alguém no plantão, né? Pra ser o lançador. Paramos ali. de dividir plantão. Imobiliária de plantão. Exatamente, as lançadoras da vida. E hoje a gente está com a Vita Venda super forte, estamos com mais de 100 pessoas. E a gente tem sempre uma grande questão desse no nosso mercado, né? É um negócio de capital intensive, a incorporação. Estamos com 18 negócios no pipe, estamos comprando mais 2. E existe uma fase que a exposição é maior. A gente costuma comprar terreno na aprovação. Então, quando que a gente expõe mais capital? Na aprovação. Para fazer o lançamento, né? Stand e tudo mais. Sim. Então, assim, as minhas vendas pós-stand, vendas para o mercado, já estão indo muito bem. Só que eu, ao invés de pegar dinheiro, family and friends, ou capital de sócio, uma forma para conseguir criar mais eficiência para o mercado, a gente falou, vamos trazer, assim como muitas incorporadoras fazem, investidor para essa janela, investidor qualificado, que entende do negócio. Sabe o risco. A gente vai fazer reunião, não tem, ninguém atende no stand esses investidores, é uma coisa muito mais próxima. Uma área que a gente chamou de Vita Urbana Select, para atender esses caras que querem navegar no mercado imobiliário, querem ganhar parte do ganho do incorporador e entram numa fase anterior, que é o momento que a gente mais precisa. Ao invés de eu pagar juros para alguém ou fazer dívida, que eu acho que é sempre a última das opções, né? Pensando em segurança, credibilidade, estamos trazendo esses investidores. Começamos há 2 semanas, está indo super bem. Conversamos, inclusive, pedi algumas ajudas para o Pedro na época, né? Para desenhar e tudo mais. E estamos indo. Outro negócio que a gente está fazendo é o Vita Rent, que eu acho que tem tudo a ver com o Vita Select, que é uma empresa em que os sócios compram unidades, a gente tem unidades, e a ideia é lá na frente desenvolver, enfim, fazer a reforma e alugar, short, long, e deixar para frente, financiadas também, em muitos dos casos. Que legal. E a ideia do Select é trazer os amigos próximos, enfim, os investidores próximos, para investir também conosco. A ideia do Select é o SPE. Via SCP. SCP. Via SCP. SCP na SPE. Exatamente. O que você está projetando aí de retorno para o investidor da SCP? Eu sei que... Como eu trabalhei no mercado financeiro, eu vou ter que fazer os disclaimers, né? Não posso... Assim, retorno no mercado imobiliário... Eu não vou falar de futurologia, porque quem vai saber. Mas, assim, a gente está vendendo num valor bem abaixo do mercado que a gente vai lançar em dezembro. A gente vai ter um lançamento na Vila Buarque agora, falando... Vou dar spoiler, que eu nem posso fazer isso, mas assim, de R$260 mil, que vai ser o preço de lançamento de uma unidade de quase 18 metros, a gente está tirando 20%, 20 e poucos por cento, para pagamento à vista, assim, de um preço que a gente acha que está super dentro do mercado. Então, acho que é super, super forte isso. Está tendo uma aderência grande já, assim, para 2 semanas.
É um produto que não é só a venda, não é só o investimento. A gente tem lá na frente caminhos, tanto de revenda quanto de portabilidade para outros Era isso negócios, que eu ia para os perguntar. investidores. Então vocês têm uma assessoria para essa pessoa, caso ela queira revender e não tem conhecimento de como revender São isso. 3 produtos. O VitaRent, que é ajudar ele a alugar, ou uma empresa terceira, que hoje a gente faz parceria com uma empresa, mas que pode ser amanhã de outra forma. A gente está fazendo desse jeito, faz assim que está funcionando. Ou seja, dá essa consultoria se ele quiser alugar, seja short, seja long stay. O segundo é revender se ele quiser, depois da No lançamento. Depois da entrega. No lançamento vocês não vão vender. Não, porque... Vai competir com vocês? acho que existe um conflito de interesses. Tem gente que fala que... Até com permutante eu não gosto de fazer isso. Porque, assim, eu posso fazer aleatoriamente, soltar lá e não avisar os corretores. O que eu não faria é falar que vou vender e não colocar no espelho. Então, eu acho muito mais honesto falar, vou te vender lá na frente, pronto, vai ter valorizado já, acho que faz sentido. Você já está comprando muito mais barato que o valor atual. Esse é o ponto. Aí que está o ganho. E comprou à vista, não vai pagar INCC esse tempo todo. Não vai pagar nada. Vai valorizar muito. Exatamente. Então, assim, esse ganho já existe de cara, fora o que acontece no mercado. Acho que imóvel, sempre falo, cara, moeda forte, segura, contém... Ele te protege da inflação no final do dia. Exatamente. Então, pegando o caso de Pinheiros, isso eu posso falar, passado, né? A gente chegou a vender unidade à vista, isso, e não era com os mesmos descontos de hoje. Era um desconto bem baixinho, tá? A 216 mil. Uma unidade de 24 metros HS em 2020. Hoje tem anúncio a 400 e poucos mil reais no quinto andar. A mesma unidade. Então, assim... O esperado do SCP é um bom resultado para o que vocês estão trazendo hoje, que é um pouco mais agressivo, talvez seja até mais lucro, e com né? a possibilidade de portar para um outro SCP. Para outro negócio. Legal. Esse é o mais interessante. E para a gente, o negócio pronto, se ele quiser portar, não tem problema. A gente pega a unidade, a gente aluga, coloca na VitaRent. Ou vende. E troca para uma outra SCP. Exatamente. Óbvio que tem regrinhas, ele precisa investir mais um pouco, um percentual maior para crescer, né, o volume com a gente. O pessoal girar. No fundo, ele não está, de fato, tomando o risco, né, do negócio. Sim. Achei legal, muito Boa. Dicas finais? Vamos, pode trazer aí. André, a gente sempre acaba com 3 dicas. Vamos lá. Pensar aqui relacionado ao assunto. Incorporação, vamos lá. Se você fosse incorporar, né? Para quem pensar alguém que vai fazer uma nova incorporadora. Não São Paulo, qualquer lugar. Quais são as 3 dicas que você daria aí para navegar esse mercado que já é concorrido? Legal. Acho que a primeira é ter sócio. Tá. Não Você fazer viu, sozinho. Você viu que a gente ontem tá ouvindo... também, a gente gravou Sério? ontem, foi uma dica, a mesma dica. A gente trouxe 3 incorporadores e todos a mesma coisa. Só. Primeira dica. Sócio. Vai daquela encontro que eu falei de ser uma empresa familiar. Óbvio que o melhor dos mundos é uma empresa profissionalizada como a nossa, né? Não é uma família tocando, não tem emoção. Mas é ter sócio, gente que divide o piano, para carregar o piano junto. É um negócio muito complexo. Eu acho que exige atenção total nas áreas. Então, na Vita hoje são 5 sócios, cada um toca uma área. Tem áreas que não tem sócio, mas que um dos sócios encabeça também, junto com o head da área, vamos dizer assim, né? Tá acompanhando mais de perto. Então, ter sócio sem nenhuma dúvida. Segundo ponto, acho que principalmente no começo, ter uma reserva boa de capital, porque é um negócio, como eu falei, capital intensive. O cronograma nunca funciona como a gente gostaria. Assim, a gente tenta ser o mais conservador possível. Quando você não quer que funcione, vamos segurar isso aí à prova. Mas normalmente, assim, tem atrasos. Então, assim, então precisa ter reserva de capital, acho que tem que ter sempre um plano B. Paciência também, para esse plano B, você precisa de sócio. Não ficar desesperado. Se você estiver sozinho, você não consegue pensar em tudo e pensar com profundidade. Não é fazer de qualquer jeito. Conheço muita construtora que tava ganhando dinheiro pra caramba, vou virar incorporadora agora. Se deu mal. Porque é um negócio complexo, um negócio que cada vez mais, na minha opinião, mais concorrido, saiu e vai muito de encontro com a questão das vendas, né? Antes todo mundo vendia com a Lopes da vida, a Biara, Taplan, Fernandes Mera. Hoje, cada um tem sua house. Então tá muito mais concorrido. Antes era um mercado talvez mais... tinha uma era mais concentrado. normalidade. Era mais concentrado em grandes empresas. Exatamente. Hoje eu acho que cada corretor imobiliária boa se especializou no seu segmento e por isso gera mais concorrência. Concordo. E acho que por último, aí eu vou... Uma provocação, né? Vai lá. Fazer um negócio bem feito. Tem que fazer coisa... Entrar para ser oportunista, fazer igual... caixote para o pessoal vender.
Me dá um prazer enorme. E ainda não saiu muitos do papel, né? Tá construindo, mas ainda não tá com a fachada pronta. Ver as nossas fachadas, né? As fachadas da Vitor Urbana. A gente não tinha nem diretor de produto até janeiro desse ano. Eram sócios mesmo, lutando, Pensando, gladiando para fazer o negócio ficar muito legal. bonito. A gente tirou fachada de arquiteto, de alguns arquitetos falando, obrigado, mas não vai funcionar, deixa a gente fazer. A gente fez cada fachada assim no dedo, especial. Hoje a gente tem lá uma foto que é um landscape com todas as fachadas. Ah, que Eu acho legal. muito legal, acho que É vocês bonito. puderem colocar, eu É bonito mando mesmo. no É final. bonito. A gente coloca. É um negócio que brilha os olhos. Eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, real, assim. E espero que eles fiquem lindos, né? Porque a gente tenta fazer o mais próximo possível do que tá no papel, mas espero que eles fiquem lindos. E assim, pra mim é um legado legal, gostoso, alegre. São prédios alegres, são prédios bonitos, são jovens. E de baixo custo. Então, acho que fazer um negócio bem feito, diferente... Cara, tem que fazer coisa bem Acessível. feita. Deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, só pra gente encerrar com chave de ouro. A construção, ela é uma coisa muito complexa e ela é algo que varia muito de cidade para cidade, de prefeitura para prefeitura, como você disse, né? Vamos falar São Paulo é uma cidade, mas tem várias subprefeituras. Você acha que é um negócio escalável? Em que sentido? No sentido de construtora. A construtora? Ou a Tá. incorporadora, né? Por exemplo, não sei, você conseguiria levar a mesma coisa para várias outras cidades do Brasil? Você vê a Vitor Urbana escalando? Nesse sentido? A gente não tem planos de ir pra... Justamente porque você quer ser menor, né? Concentrado, dono... Porque a gente gosta de São Paulo, primeiro é onde a gente está. Nascemos aqui, eu nasci aqui, né? Temos 2 sócios mexicanos, tem um carioca, acho que nasceu em São Paulo, minha família é do Rio Grande do Sul. Mas é a maior cidade, uma das maiores da América Latina, se não a maior. Então a gente acredita muito, assim, escalável. Eu acho que o lifestyle que a gente vende não são muitas cidades que oferecem essa possibilidade de sair a pé e fazer tudo. Claro que Rio de Janeiro, Zona Sul. Vai fazer. Só que assim, não tem terreno, né? E é muito mais caro É pra muito fazer. mais caro. Tá rolando muito retrofit lá. Assim, lugar com espaço. Acho que com... São Paulo é o motor do Brasil, né? Enfim, acho que tem muitos negócios. Acho que tem a questão dos eventos também pra cá. E da parte de serviços, comércio e tudo mais. Traz muita gente como visitante. Sim. Que pro perfil investidor também, acho que cabe super bem pra renda. Estamos nos melhores bairros. Então, a gente é conservador no final do dia. Acho que a gente cresceu muito rápido, mas com muito pé no chão. A gente está nos melhores lugares, acho que com preço super competitivo. Tentamos ser o mais transparente possível. Todo mundo, desde fornecedor até os clientes, internamente também. São 4 anos, 11 prédios. De lançamentos, sim. Na verdade, primeiro ano, 2020, a gente lançou 2021 a gente lançou 2022 lançamos 2, 2023 a gente lançou 4, e esse ano já lançamos 2 e ainda vamos lançar 2. Um já saiu o RI, que é na Santa Cecília, e o outro já foi aprovado, tá? Os 2 estão com o stand finalizando. Legal. Assim, ano que vem, 5, se Deus quiser. E entregue. Entregue 1, estamos com 7 obras. É o de Pinheiros que você falou, né? O entregue. Esse ano a gente entrega Mariana, ano que vem a gente entrega... Meu ano que vem, Clementino. Ano que vem, Madalena, Santa Cecília, Clementino... Vila Mariana? Ah, Vila Mariana esse ano, né? Esse ano. Eu vou querer conhecer, hein? Por favor, convido vocês inclusive para vir na Vita. Espero que vocês usem a garrafinha. Conhecer o prédio pronto ali, o de Pinheiros. Podem É ver, de tá Pinheiros, bacana, né? é bacana. Conhecer o prédio pronto. Legal. Então é isso, pessoal. André, Finalizamos com as muito dicas obrigado pela história. Foi Gostei. legal, foi muito boa. Dicas de incorporação aqui. Me chame de novo, que eu falo muito. Não, deu bastante meu conteúdo. primeiro podcast. Que Então, bom. Arrasou na no próxima primeiro. eu vou estar mais calmo, tranquilo. Ó, pessoal, dica final aqui, falando em dica, link na descrição. Não esqueçam. Tá querendo investir, gostou do papo, achou interessante investir em São Paulo, vai no link aqui da descrição, que vocês vão acessar as oportunidades para falar com o time da Ariane. Exatamente. Fala aí com a gente. E, ó, se quiserem conhecer a Vitor Urbana, pessoal, já falando da Vitor Urbana, inclusive, que a gente leva lá vai no, apresentar. em Pinheiros também. Quando eu for conhecer, eu já levo uma galera aí comigo. Fechadíssimo. É isso. Valeu, André. Prazer, Obrigada, obrigado pelo gente. Um convite. abraço. Obrigado, pessoal. Obrigado, André.